Você se conectou ao Mapa do Voto, a maior plataforma com conteúdos de marketing eleitoral, comunicação política e inteligência artificial voltada a treinamentos, capacitação e conversão de votos do Brasil. Bom ter você em nossa segunda parte da palestra de número 2, Fundamentos da Oratória Política. E nesta parte da palestra nós vamos fazer os exercícios, montar o discurso e deixar tudo organizado para que você tenha os assuntos de forma a se tornarem muito mais fáceis e entendíveis ao seu público e também para que o seu candidato ou o seu político comece a treinar as técnicas que nós vamos passar aqui. Primeiramente, vamos falar de responsabilidade, comprometimento e autoridade. Bom, nós temos a reciprocidade, que é a criação de senso de obrigação mútua. Então, se você faz alguma coisa para mim, eu também faço alguma coisa para você. E essa reciprocidade é, obviamente, a técnica que os políticos mais utilizam. Prova social é a demonstração de apoio popular. Então, é muito importante sempre nas suas falas você citar pessoas que estejam com você. Isso é muito importante, tá? Autoridade é o estabelecimento de credibilidade e expertise. O que eu estou fazendo neste vídeo para você desde o início da nossa palestra? Eu estou enaltecendo a minha autoridade sobre uma pessoa que domina a oratória. Por que isso? É justamente por causa disso. Eu sou especialista em oratória, então eu tenho autoridade para passar esse conteúdo para você. Assim como sou especialista em diversos temas de uma campanha eleitoral. E para eles, eu ofereço a você estas 8 palestras, que espero que você participe das 8. Embora você pode escolher quantas palestras você quiser, tá? E dar demonstrações também de afinidade e desenvolvimento de uma conexão pessoal aos eleitores. Perceba bem. Nós vivemos num mundo em que uma resposta sua acaba por trazer um perigo muito grande. Isso por causa dos cortes de internet, né? Então você vai estar respondendo alguma pergunta e o seu adversário ou pessoas que são contra o seu grupo, enfim, eles podem pegar cortes fora do contexto e acabar oferecendo a você uma situação que você tem que entrar numa gestão de crise, no gerenciamento de crise, para que você responda só aquele pedacinho que eles colocaram. Por isso, existe uma técnica bastante praticada pelos políticos de maior nível estrutural e avançado na parte de oratória, que é repetir a pergunta para dar a resposta. Aí você não consegue mudar o contexto. Deixa eu dar um exemplo para você. Por exemplo, vamos pegar um secretário de obras, tá, de uma secretaria de infraestrutura, e dizer para ele o seguinte: secretário, o senhor tem previsão de quando você vai asfaltar a BR-177? Estou inventando aqui, tá? A BR-177. Então, dependendo da forma que você responder, você pode cair numa armadilha. Então você tem que responder da seguinte forma: com relação ao asfaltamento da BR-177, eu proponho que dá pá. Então você repete parte da pergunta para não sair do contexto da resposta, tá? Governador, o senhor tem atrasado os salários dos servidores? Quanto aos salários dos servidores, durante o meu governo, do momento em que eu assumi até agora, jamais um dia o salário foi pago atrasado. Então, você pegue parte da pergunta e coloque na resposta, para que você não caia em armadilhas, tá? Além disso, você também precisa adaptar a sua mensagem ao perfil das pessoas. Você precisa ter mensagens, falar de forma de fácil entendimento aos jovens. É claro que você não precisa falar, e aí, mano, né? O mano está em todas, né? Mas é uma linguagem mais dinâmica, com temas mais atuais. Você também tem que olhar para os idosos, né? Com respeito à experiência e, obviamente, usar termos mais tradicionais, além de profissionais, que o foco, além de ser economia e desenvolvimento, tenha uma linguagem altamente técnica. Bom, agora nós vamos para as técnicas de memorização.
de uma série de situações que o seu candidato precisa memorizar, mas a gente, pelo menos eu separei 3 formas aqui, e eu espero que estas você use com muita afinidade. Primeiro é o método dos LOCI. Eu acho que você, se não ouviu falar, é a associação de pontos-chaves em locais familiares. O que significa isso? Vamos dizer que o seu candidato, ele no discurso dele vai dizer assim: eu vou abrir a caixa preta para saber tudo o que aconteceu na administração anterior. E ele precisa lembrar que ele vai falar sobre este tema. Qual é a palavra-chave deste tema que eu disse? Vou repetir para você. Eu vou abrir a caixa preta para descobrir tudo o que houve na gestão anterior. Caixa preta. Beleza. Então, se caixa preta é a nossa palavra-chave, o que você vai utilizar como método dos LOCI? Você vai idealizar e memorizar uma caixa de sapato que você tenha no seu armário e que ela é preta. Você vai memorizar alguma coisa que tenha dentro da sua casa ou no seu escritório ou no seu carro que facilite, tá, a lembrança desta frase. Então este é um método muito utilizado e é muito bacana. Você pode utilizar o que você quiser, tá? Ah, o cara é o laranja do político fulano de tal. Isso aí todo mundo sabe. Laranja. Na fruteira da minha casa, em cima daquela caixa preta, eu coloquei um recipiente, uma fruteira que chama, né? Coloquei uma fruteira com a laranja. Então você tem a caixa preta e você tem a fruteira em cima. E você vai colocando coisas em cima da laranja, que você vai falar alguma coisa a mais, e você vai sempre colocando, você vai empilhando, tá, os objetos que são alvo remetidos a uma lembrança destas pessoas, desses fatos, para que o seu político, então, quando estiver os bullet points, você coloca caixa preta, laranja, e assim tudo mais o que você bolar, ok? O segundo são os acrônimos. Aí é mais fácil, né? Que são siglas que você bola ali, né? Por exemplo, você vai usar Secretaria de Infraestrutura, a pessoa chama de CEINF, né? Secretaria de Saúde chama de CESAL. E aí você segue de acordo com estes, vamos supor, essas siglas, né, que acabam fazendo por você lembrar das pastas. E a repetição espaçada é uma revisão periódica do conteúdo para fixação. Isso é o mais difícil, tá? Você, como assessor político profissional, precisa pegar 10 minutos a cada 2 vezes por semana, sentar com o seu cliente e dizer para ele: vamos repetir? Não, mas isso daí eu já sei, não precisamos fazer de novo. Precisamos. Vamos lá. Caixa de sapato preta, laranja. Então, você coloca isso 2 vezes na semana, tá legal? Porque ele, sempre que for fazer o discurso, ele vai lembrar disso. E vai ser muito fácil ele acabar por avaliar, seguir numa linha e fazer aquilo que a gente vai explicar para você agora. Então, vamos voltar lá atrás para a produção do discurso. Então, a partir de agora, eu vou ter um material só do discurso, depois eu vou ler para você aqui, mas você já vai saber como fazer. Eu trabalho com apresentação, introdução, justificativa, storytelling, assunto central e conclusão. Bom, vamos lá então. A apresentação. A apresentação é uma forma de que, como eu disse, se você tiver um sistema protocolar, onde temos um mestre de cerimônias, que ele vai lhe apresentar, ok, você simplesmente estará já apresentado quando iniciar o seu discurso. Então, no seu discurso, você vai iniciar pela introdução. Caso não há um mestre de cerimônias, naquele momento, você mesmo vai se apresentar, não há outra forma, né? Então, olha, pessoal, estou muito feliz de participar com você desta palestra de número 2 sobre fundamentos de oratória política. Sou mestre em ciências políticas, sou consultor político há 30 anos, formado em marketing, tenho 4 pós-graduações e sou autor de 6 livros. Pronto. Então, é o suficiente e aí você já entra para a introdução. O que é a introdução? A introdução é você deixar claro para as pessoas sobre o que é que você vai falar. Aí está o ponto mais atual deste nosso encontro nesta palestra. O problema
é que as pessoas não prestam atenção. Então, esse é um problema teoricamente novo. É um problema que vem de pouco. Então, por quê? É o que eu falei. Você pega o seu smartphone, o telefone celular, você não consegue mais captar a atenção de ninguém. Então, eu oriento os meus clientes que na introdução já diga imediatamente sobre o que vai falar. Porque se ninguém mais prestar atenção no que você está dizendo, pelo menos eles já sabem o que é que você foi fazer. Então, lembra quando eu disse que você tem que sair de casa sabendo que você vai falar sobre tal coisa e todo mundo, quando sair de lá, vai dizer, pô, ele vai trazer 15 mil cestas básicas. Lembra do nosso exemplo? Então, é isso. Então, o que acontece nesse momento? Você já dá a senha para todo mundo, ó, vou falar disso, tá legal? E daí, então, a gente vem para o restante do discurso. Vamos passar pela justificativa, vamos passar para o storytelling, que é uma conexão emocional com o eleitor, e vamos reforçar o assunto central, as 15 mil cestas básicas que falamos aqui em cima, vamos reforçar aqui embaixo, e finalizar com a conclusão, desculpe. Muito bem, então eu vou trazer aqui o discurso para você, vou colocar na tela, e você vai acompanhando para que você entenda, então, a apresentação, a introdução, a justificativa, o storytelling, o objeto principal, o assunto central e a conclusão apoteótica. A conclusão tem que ser apoteótica, tá bom? Aos presentes, quero cumprimentar a Sua Excelência, o governador do estado, que em nome dele quero cumprimentar a todas as autoridades que estão presentes. Aos senhores e senhoras convidados. Conforme apresentado pelo protocolo, sou engenheiro civil, morador deste estado há mais de 30 anos, onde constituí minha família com esposa e meus 2 filhos, fulano e ciclano. Aí eu venho para a introdução. Estou honrado em hoje participar deste evento, onde poderíamos chamar de encontro, porque estou reencontrando aqui pessoas amigas que já se dispõem a fazer parte da mudança, da organização e do fim da corrupção. Estou feliz em ver aqui professores, advogados, amigos da área da saúde, representantes de ONGs voltadas ao meio ambiente e sustentabilidade, entre tantos outros. Afinal, quando o nosso compromisso é com a gestão moderna e o pleno desenvolvimento, todos se levantam para participar e fazer valer nosso empenho para ampliar a qualidade de vida a você e sua família. Vamos agora para a justificativa. Nosso estado, com uma agricultura com 3% de representatividade, está muito aquém dos índices nacionais, que chegam a 15%, dependendo da safra. Nossa segurança, que possui hoje 22 mil policiais, perfazem uma polícia para cada 678 habitantes. O correto, sejam ampliadas para 37 mil desbravados soldados, entre eles homens e mulheres, militares e civis, e não apenas nos proteger, e sim impor respeito e limites onde o bandido entenderá que há quem zele pelo seu patrimônio e do Estado também. Tudo com ordem e respeito. A corrupção que vem matando pessoas por faltar dinheiro na saúde, não haver recursos de expansão para escolas e nossas estradas danificadas, sem reparos, há anos, é a marca de uma gestão que se esgotou, não apenas em eficiência, como em novas realizações. Aí entramos no storytelling, é uma historinha que ele vai contar. Ainda esta semana, caminhando pela Avenida Lucas de Azevedo, ali em um dos bairros esquecidos por deputados que parecem aparecer lá, apenas de 4 em 4 anos, conheci a dona Zilda. Não me chamou, não me abordou, não acenou a mim. Apenas parou e ficou me olhando, mas olhando muito compenetrada, a tal ponto que eu fui abordá-la. E perguntei qual o seu nome e por que parada olhava para mim. E ela respondeu com uma voz doce, mas nitidamente sofrida. Se você não tiver como nos ajudar, não nos engane. Seja alguém que pense antes se o que prometer fazer tenha condições de cumprir. Nós aqui precisamos não de um político e nem precisamos de você, pois estou te conhecendo recentemente em um vídeo na internet. É a primeira vez que lhe encontro. Não faça conosco o que todos já fizeram. Peguei em suas mãos rígidas
e que demonstravam décadas de trabalho incansável, olhei para ela e disse: se eu não atender este simples, mas importantíssimo pedido de uma senhora que passa tanta verdade e tantas dificuldades por outros que já deixaram de atender, às vezes mentindo, às vezes desprezando-a, hoje a senhora encontrou alguém que fará, não pela senhora, mas por sua cidade e pelo nosso estado. Respirei fundo, percebi que ela seguiu devagar pela calçada, mas percebi também que sentia dores e deveria ser das mais diversas ao mesmo tempo. Assunto central. Histórias como esta de Dona Zilda são minimizadas no projeto Aqui Tem Solução. Apenas na área da saúde, depois de passar tantas dificuldades em nosso estado, no Brasil, e até o mundo deu essa demonstração. Nosso quadro de 39.500 médicos e profissionais de saúde será ampliado para 45 mil em uma primeira etapa e depois do projeto Aqui Tem Solução, vai destinar aos municípios 20% a mais dos recursos destinados no ano da pandemia, unicamente para ampliação e infraestrutura às 348 UBSs do estado, que são a porta de entrada para quando procuramos ajudar, às vezes em caráter de emergência ou tarde da noite. Nem imaginem que os ônibus lotados e trânsitos caóticos e os preços altíssimos das integrações no transbordo continuará assim. É possível afirmar que, quanto à mobilidade urbana, aqui tem solução com recursos que destinarei para a criação de mais corredores que facilitem aos condutores cumprirem os horários programados e os trabalhadores, que levavam cerca de 1h30 para chegar em casa, gastem apenas cerca de 40 minutos. É isso mesmo. Aqui tem solução. Tem economia criativa para um fator econômico gerar desdobramentos para diferentes setores faturarem juntos, como, por exemplo, o evento da Festa das Nações, tradicionalmente a festa das entidades, e deve ganhar volume, publicidade e oportunizar a chegada de centenas de milhares de turistas que não apenas consumirão na festa, mas deverão se acomodar em hotéis, abastecer na cidade, comprar no comércio e fazer a engrenagem rodar, porque aqui tem solução. Poderia sim pontuar outros tantos projetos que em diferentes oportunidades o farei. E pelas minhas redes sociais, você tem acesso a muitos deles. Mas o que mais me motiva é ter a certeza de que, na Assembleia do nosso Estado, ou Câmara Federal, irei apresentar projetos como este, e com as mais diferentes soluções, com criatividade e resolutividade. Reitero, neste momento, minha capacidade em planejar, minha motivação em fazer e minha vontade de vencermos. Eu e você, lutando juntos para bem de sua família, porque aqui tem solução. E aí o encerramento apoteótico. Neste momento, em todos nós, propulsores deste projeto, e juntos, formando um time para conquistar dias melhores pela sua cidade e pelo nosso estado, reitero com você a certeza de que em breve não teremos mais Donas Zildas, nem Soraias, nem Diegos, nem Severinos, que irão me ver nas ruas e pensarem: está indo lá um deputado como todos os outros, chegou ao poder e nos esqueceu no sofrimento. Meu coração não permite e minha ética não aceita. Serei servidor de cada um de vocês, que por estarem aqui hoje testemunharão nosso sucesso e serão parte de nossa vitória. Nossa vitória é minimizar o sofrimento dos menos privilegiados e zelar pelo cumprimento das leis, fiscalizar o correto emprego do dinheiro público e transformar nosso Estado, que em espaço curto de tempo servirá de modelo para o nosso Brasil. E isso não há como eu, sozinho, alcançar estas metas. Preciso de cada um de vocês, engajados, motivados e dispostos a demonstrarem que onde todos nós, juntos, decidirmos em resolver, saibam que aqui tem solução. Muito obrigado. Bem, então este é um discurso básico, tá? Onde nós temos então a divisão entre apresentação, no caso aqui, como eu expus para vocês, introdução, justificativa, storytelling,
assunto central e o encerramento apoteótico. Muito bem. A partir daí, então, você tem condições de oferecer ao seu cliente, ao seu candidato, ao seu político que já está em mandato, sugestões acerca de fazer um muito bom discurso, um discurso muito bom, melhor dizendo. Então eu tenho certeza que esta forma é aquela que se encaixa em qualquer tipo de objeto principal ou objeto central. Então você pode falar sobre saúde, você pode falar sobre educação, você pode falar sobre cultura, você pode falar sobre esporte, você pode falar sobre entretenimento, você pode falar sobre desenvolvimento social, enfim. Há um leque que a estrutura seja esta. E você vai ver que você fez 1, 2, 3, vai ficar bem bacana. Tá legal? Então agora passamos aos exercícios de respiração, tá? Você pode ter a respiração adequada trabalhando o seu diafragma. Para isso, sente-se ou deite-se em um local confortável, coloque uma mão no seu peito e a outra no seu estômago. Respire profundamente pelo nariz, permitindo que seu estômago suba à medida que ele se encha de ar, mas o seu peito deve se mover muito pouco. Expire lentamente pela boca, esvaziando os pulmões completamente e permitindo que seu estômago desça. Pratique isso por 5 ou 10 minutos. Seria mais ou menos o seguinte. Isso nada mais é do que numa academia o exercício aeróbico, né? Então você faz esse exercício aeróbico para você ter mais condições de praticar os demais exercícios, andar, correr, enfim. Isso é a mesma coisa, tá? Não muda absolutamente nada. Você está trabalhando a caixa torácica para que você tenha uma condição e fôlego para você falar de forma muito interessante, tá? Bom, aí depois nós temos alguns exercícios aqui, né, de trava-línguas que chama. Então, aí é bacana. Quero ver você falar o seguinte: 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Então, você começa bem lentamente para você continuar falando e depois você vai acelerando, tá? O peito do pé de Pedro é preto. É preto o peito do pé de Pedro. Parece fácil, né? Então faz aí, quero ver. A aranha arranha a rã. A rã arranha a aranha. Então, é isso que eu falei de trabalhar essa forma de entonar e principalmente praticar com que a língua esteja ali a 1.000.000 por hora. Fui ao mar colher cordões, vim do mar cordões colhi. Aí vem uma outra bem bacana. Sabendo o que sei e sabendo o que sabes, e o que não sabes e o que não sabemos, ambos saberemos se somos sábios, sabidos ou simplesmente saberemos. Legal? Bom, tem outros trava-línguas aqui para você fazer. E depois é aquilo que eu te falei. Pratique as vogais, tá? Nesta parte aqui, como a gente falou no começo, e pratique as consoantes. São as 29 letras. Aí é que eu quero ver. Olha só, você consegue falar anticonstitucionalissimamente? Anticonstitucionalissimamente tem 29 letras esta palavra. É uma das palavras maiores do Brasil, tá? do português Brasil. Mas também nós temos palavras da área de saúde que é maior do que essa. Mas essa é uma palavra que é meio que, junto a nós, é muito mais fácil, né, de darmos esses exercícios. Bem, e aí também você pode fazer a leitura em voz alta, né? A leitura em voz alta é a ótima maneira de praticar a dicção. Escolha um livro ou um artigo, pode ser o livro Mapa do Voto, e leia em voz alta, concentrando-se em pronunciar cada palavra claramente. Isso também pode ajudar na fluência e na expressão, tá? Leia em voz alta qualquer texto, isso já vai te ajudar bastante.
o meu muito obrigado e espero você na próxima palestra. Grande abraço e até lá, bom trabalho. Academia Mapa do Voto. Rumo às eleições 2026-2028.